Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 6 de outubro de 2021, são 22 horas e 42 minutos. Lição número 8 da classe de adolescentes. Sociedade e política. Rapidamente, responda. Letra A. Proibir que políticos que porventura tenham sido condenados por órgãos colegiados possam disputar novos cargos eletivos. Letra B. Autores definem política como a ciência do Estado, outros como a ciência no poder. Letra C é uma resposta pessoal, refletindo. Número 1. A política faz parte de nossa vida em sociedade. Número 3. A Bíblia nos mostra que é possível ser crente e fazer diferença na política. A resposta aqui da número 2 é uma resposta que está aqui no quadro A Política na Bíblia, logo lá no início. Já eu falo para você. Na verdade, você é uma pessoa que ainda não tem o direito de exercer. Na verdade, não seria nem o direito, né? É uma obrigação de exercer a cidadania, né? Porque no Brasil o voto ele é obrigatório a partir dos 18 anos de idade. De modo geral, o voto ele é obrigatório a partir dos 18 anos, mas entre 16 e 18 anos o voto não é obrigatório, como também não é obrigatório votar acima de 70 anos. Isto foi elaborado desde a ideia, né, a elaboração da Constituição de 1988. De modo geral, e talvez acho que nem em modo geral, né, acho que nesse modo mesmo completo, há somente 3 possibilidades de votos. É quando alguém vota no seu candidato, quando vota nulo ou quando vota branco. Então, de qualquer forma, você, a partir dos 18 anos, você é obrigado a votar. Como você ainda está na sua adolescência, você ainda está muito novo, você ainda não tem essa obrigatoriedade de votar, né? Você só pode tirar o título de eleitor a partir dos 16 anos, mais uma vez, entre 16 e 18 anos não é obrigatório, somente a partir dos 18 anos. Tem também a questão da urna eletrônica no Brasil, algumas questões assim, bastante interessantes na urna eletrônica no Brasil. Há muita discussão sobre a segurança das urnas, e é algo bastante complexo de dizer, mas de modo geral vamos compreender o seguinte. A urna eletrônica, que é a questão da biometria, que eu já vou te falar, as pessoas dizem que ela não é segura devido a algumas questões. Mas outras pessoas já dizem que ela é segura porque ela não é ligada à internet, então ela não tem como hackear. Bom, de modo geral, de uma forma geral, de uma visão panorâmica, se você for compreender bem, for elaborar bem a questão da urna eletrônica, existe pelo menos um grande problema na urna eletrônica. Na verdade são 2. Primeiro que nós não temos o nosso voto impresso, o voto precisa ser impresso. Para quê? Porque para eu poder provar em quem eu votei numa situação, de repente eu queira processar o meu político, por exemplo, porque ele me fez uma campanha e não cumpriu com o que prometeu. Então ele fica configurado como propaganda enganosa. Então eu posso processar esse político por propaganda enganosa. Como é que eu vou processar ele se eu não tenho como provar que eu votei nele? Isso é uma grande discussão. As pessoas dizem, né, o pessoal lá da elite, né, dizem que não pode fazer o voto impresso porque isso ia custar muito alto. O que no Brasil não custa? O Brasil vive pagando imposto para isso e para aquilo. Então por que com o dinheiro dos impostos não pode cobrir isso? O dinheiro do imposto no Brasil pode cobrir muitas e muitas coisas, por que não pode cobrir isso? Pois bem, tem uma outra questão que isso aqui prova definitivamente que as urnas eletrônicas não são seguras. O que é? Quando você faz a biometria, você leva todas as suas documentações originais. Então a pessoa que atende você vai colocar todos esses dados num sistema. Esse sistema funciona com a internet. Pois bem, se esse sistema funciona com a internet e você entregou todos os seus documentos, você provou que você é você com as suas digitais, por que quando você vai votar,
Você coloca a sua biometria e você ainda tem que apresentar os seus documentos. Por que o sistema não diz que a pessoa é? Não, você realmente é você. Por quê? Porque o sistema é errado, porque o sistema não funciona. Então, de forma geral, uma outra questão também que prova que essas urnas eletrônicas brasileiras não são seguras, que países de primeiro mundo, vou citar aqui pelo menos os Estados Unidos, não usam as urnas eletrônicas brasileiras. Se as urnas brasileiras fossem de fato, comprovadamente seguras, é claro que os Estados Unidos iria usar a questão do voto eletrônico brasileiro, o que não é o caso. Mas, de forma geral, você precisa ter um pouco de noção sobre as questões políticas. Eu vou falar um pouco para você sobre algumas questões políticas. Vejamos, como está a política em nosso país? Você está satisfeito com a vida política do nosso país? Temos visto maus exemplos, muita coisa errada. Apesar disso, política faz parte de toda a sociedade organizada. No Brasil, há algumas frentes políticas. Por exemplo, quem é do centro, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de extrema direita, quem é de extrema esquerda, né? Extrema esquerda e extrema direita. Pois bem, há uma outra questão que é a oposição. O que é a oposição? É justamente isso, tudo aquilo que se opõe ao governo. Na questão política, é notório que, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas tenham um partido político preferido ou tenham um candidato preferido. De forma geral, nós como cristãos, nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Nós não devemos ficar aplaudindo candidato A ou candidato B. Por quê? Porque quando eles fazem algo que está correto, eles não fazem mais do que a sua obrigação. E quando eles fazem algo errado, eles devem ser punidos independente de quem seja. É claro que aqui no Brasil isso não funciona. Mas você vê a política brasileira como está. Você está satisfeito com a política que está acontecendo no Brasil? Certamente você não está alegre com isso. Por quê? Porque as questões políticas brasileiras só são isso mesmo, só uma questão política. Por quê? Porque cada um quer trazer para si algo, algum benefício, coisa do tipo. Algumas pessoas, e são muitas, defendem o fato de que o cristão deve entrar na política porque temos exemplos na Bíblia. Aí é que nós estamos um pouco equivocados. Por quê? Porque na Bíblia nós temos exemplo. Verdade. Nós temos exemplo, como é o caso da juíza Débora, José, Daniel. Temos de fato esses exemplos. Mas ficou nisso. Por quê? Porque atualmente, no cenário político brasileiro, as pessoas que se dizem cristãs, às vezes até pastores, não são exemplo. Fazem coisas erradas. Então veja que há uma discrepância, há algo completamente equivocado sobre a ideia de que o cristão deve estar na política. Eu sou a favor do cristão estar na política se caso ele for exemplo, independente das circunstâncias, ele for exemplo, ele for 100% exemplo, ele ser irrepreensível em tudo. Então aí sim eu sou a favor, o que certamente não será o caso. Temos várias questões políticas no país e muitos desses cristãos, inclusive, envolvidos em situações de assassinatos, outras de roubalheira, de corrupção. Então, não dá para casar cristianismo com política no Brasil. Pelo menos eu não vejo essa possibilidade justamente devido aos maus exemplos. Porque Jesus falou certa vez, em Mateus 5,13, que nós somos o sal da terra. Então, se a pessoa que está na política não está sendo o sal da terra, não está sendo o sal naquele antro de perdição, então é melhor ele não entrar nessa questão política. O que é política? A política tem como objetivo nobre a felicidade humana, preocupando-se com a felicidade individual do homem em si e coletiva do homem na cidade, e como ciência estuda as várias formas de governo, bem como seus planejamentos que são capazes de assegurar uma vida mais agradável a todos os cidadãos. Até na igreja a política está presente. Será? Com tudo que temos visto em nossa sociedade, a chamada politicagem, homens legislando em benefício próprio ou do seu partido.
Muito bem. Veja que se você perguntar para o seu pai e para a sua mãe, nas últimas eleições, eu vou falar aqui até uma questão presidencial, porque na questão da presidência envolve todo o território nacional, em prol de um único cargo, né, que é o cargo da presidência da República. Pergunta para o seu pai e para a sua mãe se porventura eles leram o planejamento do candidato político deles. Eu já vou te antecipar, dificilmente os seus pais vão ler o planejamento, né, o plano de governo dos seus deputados, dos seus políticos, o que é um erro. Por quê? Porque no planejamento, nesse plano político, é que você vai ver, né, da infraestrutura, o que eles vão fazer, o que vão deixar de fazer, quais são os pontos principais do seu planejamento e tal. Então, muitas das vezes, a maioria das pessoas no Brasil não vê esse planejamento de governo. A maioria, grande massa esmagadora, não vê. E aí é que está o perigo. Por quê? Porque às vezes o problema está lá no planejamento do governo, mas como nós não lemos, nós não sabemos. E o planejamento do governo é diferente do que se fala na campanha. Inclusive é uma outra questão também que vai entrar numa questão completamente equivocada, que é a questão da campanha política. Se o político tem tanto dinheiro para fazer a campanha política, então por que não faz uma outra coisa com esse dinheiro, com esse valor? É porque no Brasil, ser político é muito vantajoso, tem muito dinheiro, milhões de reais envolvidos. Mas vamos lá. A política ela serve para dar uma vida melhor ao homem, no sentido de indivíduo, né, uma pessoa, eu e você, e também num sentido de cidade, nação, estado, né, país. O que não é o nosso caso. Vemos pessoas que cada um puxa para um lado, cada um quer um pouco da fatia do governo, né, do dinheiro do governo, das questões políticas, né, para o seu partido, para o seu político preferido e por aí afora. Vemos, na verdade, uma lavagem de dinheiro sem precedentes. Uma questão política no Brasil é sempre envolvida com corrupção. Então, mas na verdade a política ela serve para isso, para que as pessoas tenham uma vida melhor, tanto individuais como em grupo, né? Mas não é, na verdade nós vemos que não é o caso. Por exemplo, você estuda e no seu colégio, se porventura for um colégio público, você verá que a sua educação, né, a estrutura da sua escola é muito ruim. E eu vou te adiantar, daqui a 20 anos, por exemplo, continuará ruim, não mudará. Poderá ficar pior, mas melhor certamente não ficará. Por que eu digo isso? Porque eu já estudei escola pública, eu só estudei em escola pública na minha vida, e durante toda a vida que eu estudei na escola pública sempre foi muito ruim, independente do candidato, independente do partido que estava no poder, na presidência, no estado, na cidade, independente. Sempre a educação é muito ruim. Isso sem falar da saúde e da segurança, né? A política na Bíblia. Aqui é a questão aqui da resposta número 2, né, do Refletindo, né? No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vemos que no Jardim do Éden só existia uma forma de governo, a teocracia. Deus, o Criador, era o único a governar a terra. No entanto, o Todo-Poderoso delegou a Adão algumas atribuições para que este pudesse representá-lo aqui na terra. Era Deus governando por intermédio do homem. Entretanto, no capítulo 3 do livro de Gênesis, temos o triste retrato da queda de Adão. Veja como era no início. No início era o Senhor que dava as ordens, né, que ditava, era a teocracia. Como era uma teocracia, então certamente o homem e a mulher, no caso Adão e Eva, tinham, né, o melhor da terra, o melhor para eles. Por quê? Porque eram completamente dependentes do Senhor. Vemos, por exemplo, no caso de Israel, quando vemos mais para frente um pouco, eu já falo com você, que é a questão dos reis, né? Veja que existe uma demanda completamente equivocada e eu já falo sobre isso com você. Então veja que a política na Bíblia existe essa questão da teocracia no início, né? Que era lá no Jardim do Éden com Deus.
regendo a ideia ali do governo, e logo em seguida Deus deu a Adão, delegou algumas funções a Adão. Nós vemos que, na verdade, Adão teve a sua queda. No entanto, vemos que o bom seria, até mesmo nos dias atuais, termos Deus como nosso governante. E por que eu digo nosso governante? Porque se um país, uma nação, é governada unicamente por Deus, certamente é uma nação completamente próspera, é uma nação cheia da vontade do Senhor, cheia da sua plenitude. Entretanto, o homem acaba se entregando a corrupções e as questões de poder, né? O homem faz qualquer coisa pelo poder. Isso, é claro, não é generalizado, mas a grande massa esmagadora. Uma nova fase política. Para garantir a sobrevivência do seu povo, Deus coloca um jovem hebreu no poder. Esse jovem é José. Ele desempenha um excelente papel político, porém o tempo passou. Outro jovem hebreu não substituiu ao poder e o povo que havia crescido acabou experimentando um novo regime de governo. A política agora era outra. Os hebreus passaram a ser escravizados pelos egípcios. Veja que no início, quando José estava desempenhando um trabalho político, ele desenvolveu um excelente trabalho, então o povo prosperou. Mas na sequência não foi uma outra pessoa que também era tão reto quanto José que herdou. Então, o que foi a consequência? Os hebreus passaram a ser escravizados. Vemos países, por exemplo, como a Venezuela e Cuba, que passam por situações muito difíceis, porque os seus governos são muito ruins. São péssimos, na verdade, não são ruins, são péssimos. Então, tudo isso desaba, né? Há uma questão errada no Brasil, existe uma visão errada de que Cuba é uma referência na medicina. Não, não é. A medicina de Cuba, em parte, ela até pode ser boa, mas ela não é, repito, ela não é aplicada ao povo de Cuba. O povo de Cuba está sofrendo e morrendo com várias doenças que atingem o país. Por quê? Porque o sistema de saúde de Cuba é muito ruim, assim como também é da Venezuela. E por que isso? Por questões políticas. Porque os políticos desses países não fazem um excelente trabalho. Então, quando o político não faz um excelente trabalho, isso é na maioria das vezes, quem é que sofre? É o político? Não, é o povo. É o povo quem sofre, é o povo que vai pagar o pato. Monarquia, uma nova forma de governo. Isso era o que eu ia falar sobre as questões de Israel. Os israelitas resolvem imitar as outras nações e pedem a Deus um rei. Quantas das vezes, isso aqui é um exemplo bem claro de que o povo de Deus, no caso Israel, quer ser igual às outras nações, quer andar de comum acordo. E a Bíblia diz que se você tem amizade com o mundo, você tem inimizade com Deus. Então, se você quiser ter amizade com o mundo, se você quiser ter amizade com Deus, você terá obrigatoriamente inimizade com o mundo. Então, veja que aqui o povo de Israel pediu um rei. Por quê? Porque eles queriam ter um rei igual às outras nações. Ou seja, eles não queriam mais Deus no poder, eles não queriam mais um governo teocrático, ou seja, Deus no governo, Deus no comando. Então eles estavam rejeitando a governança de Deus, né? O poder de Deus. Eles estavam, é uma forma de desobedecer às ordens do Senhor. E só para nível de curiosidade, se eu te perguntar, você precisa ser honesto, ser uma pessoa honesta como você é. Deixa aqui para mim nos comentários qual foi o segundo rei de Israel e eu já te dou a resposta. Então veja que o primeiro rei foi Saul, né? Mas e o segundo rei, quem foi? Você deixa aí nos comentários que daqui a pouquinho eu já te dou a resposta. Então veja que o povo de Israel já queria se desvincular, né? Sair do governo de Deus, agora quer um rei, ou seja, quer um homem igual a eles no poder. E isso é algo bastante estranho, mas é completamente natural. Pode parecer estranho, mas é verdade.
Mas o homem tem uma necessidade de ter um líder. Geralmente o homem precisa de uma pessoa de liderança, um líder, né? Em todas as esferas é assim. Independente da religião, uma pessoa quer ter... Nós, por exemplo, temos o pastor que é o nosso líder, né? As outras religiões também têm os seus. Então veja que na questão política, cada um de uma forma geral, né? Há pessoas que não se importam com políticas e são apolíticos, né? De uma forma geral, pelo menos aqui no quesito de que se trata de Brasil, né? Até porque política, a gente faz política toda hora, a todo momento nós fazemos política. O que existe no Brasil, na verdade, é politicagem, o que é algo completamente errado, equivocado. O que é essa politicagem? É cada um querendo tirar o melhor para si, né? Não se importa com os outros, né? Governam para si, governam para a sua família, mas não para o povo. Então veja que o povo de Israel estava exatamente querendo um líder. Aí no caso veio Saul, né? Então veja que as coisas desandaram, as coisas saíram do eixo, né? Por quê? Porque não estavam rejeitando a Deus. E por isso que Deus fala para Samuel que não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Pois bem, qual é o segundo rei de Israel? Muito se fala que o segundo rei de Israel foi Davi. Na verdade, Davi foi o terceiro rei de Israel. O segundo rei de Israel foi Isbosete. Eu vou deixar a referência aqui na descrição e você verá que o primeiro rei foi Saul, o segundo Isbosete e o terceiro foi Davi. Então Davi não foi o segundo rei de Israel. Então que nós venhamos ter esse esclarecimento da questão política, né? Viver em sociedade, na política, né? Então nós vivemos na sociedade, então certamente estamos sempre fazendo politicagem. Política. Deixa eu te fazer um exemplo aqui bem claro, bem direto, assim, só para você ter uma noção do que é política. Digamos que os seus pais dão uma tarefa para você fazer. Então, você não quer fazer aquela tarefa sozinho. Então, o que você faz? Você chega para o seu irmão e fala: você me ajuda nessa tarefa que o meu pai mandou eu fazer. E quando você for fazer aquela outra tarefa que minha mãe mandou você fazer, eu te ajudo também. Isso é política. Ou seja, vocês estão vivendo em sociedade, vocês estão vivendo no equilíbrio. Vai ficar bom para você e bom para o seu irmão. Então isso é só para você ter uma ideia de como a gente faz política todo dia. Agora, o que acontece no Brasil é politicagem, o que é completamente diferente. Então, na igreja também há a questão política, né? No sentido de liderar a igreja, por exemplo, há eleições, por exemplo, numa determinada situação extrema, vão eleger um novo pastor-presidente, por exemplo. O que fazem? Juntam os membros da igreja e eles votam em qual pastor eles querem para a presidência. É claro que isso existe alguns outros trâmites, né? Também tem a questão da convenção, isso vai de cada um, mas só para você ter uma noção de que até mesmo na igreja acontece a questão política. Também não vou muito longe. Por exemplo, no departamento de adolescentes, por exemplo, tem, por exemplo, algumas pessoas que estão querendo reger a adolescência. Então, não pode ter vários regentes, tem que ter um, talvez dois, né? Ou no máximo três. Então, o que acontece? Vão eleger quais aqueles adolescentes querem na regência. Então, isso é política. Eu quero fulano, eu quero Beltrana, eu acho que fulano de tal também pode. Então, aí entra em comum acordo, eles votam, né? Os adolescentes votam, ou a direção da igreja vota, e aquela pessoa ela é direcionada para a regência da adolescência. Serve também na questão da liderança. Quem vai ser o novo líder dos adolescentes? Eu indico tal irmão, ou não, eu acho que irmão fulano de tal talvez encaixe melhor. Então, o que faz? Faz uma votação e aquele que for mais votado vai ser o líder dos adolescentes. Então, isso para você ter uma ideia de como a gente usa muito a política também dentro da igreja. O que na igreja não pode acontecer é a questão da politicagem. Numa questão política, eu vou eleger alguém porque eu tenho poder para eleger, então vou eleger fulano de tal, porque fulano de tal talvez seja meu sobrinho, ou é meu irmão, ou é o meu pai, ou coisas do tipo. Isso não, nós devemos, dentro da igreja, nós precisamos sim da questão
de usar a política em algumas questões, mas nós somos salvos na pessoa de Cristo, então nós somos guiados pelo Senhor. Nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer. Mas na questão da política no Brasil, eu estou falando aqui em questão de nação, né, presidência da República em questão mais direta. Por que eu falo mais na questão da República? Porque é o maior cargo político do país. Então o país inteiro votará no mesmo candidato. Por isso eu prefiro mais pegar a ideia do presidente da República, né? Vossa Excelência. Né? Então o que acontece? As pessoas no país inteiro vão eleger aquele novo presidente. Por exemplo, o ano que vem, né, terá votação, então o país inteiro irá se unir para ver quem é que comanda o Brasil a partir de 2023. Né? Então veja que isso é um ato político. Agora, é claro que existe muita politicagem por trás desse negócio, né? Não por parte, assim, muito por parte das pessoas que vão votar, mas principalmente nas questões dos partidos, né? É claro que também tem aquela ideia das pessoas, né, que tem de direita, de esquerda, né, os manifestantes, aquela coisa toda de fazer manifestação, os ativistas e tudo mais. Então, tudo é uma questão política, né? Mas nós devemos fazer o nosso papel de cidadão. É bom deixar claro que é um papel de cidadão obrigado, né? Nós somos obrigados a votar se nós tivermos mais de 18 anos, o que é algo estranho, né? Até porque isso deveria ser espontâneo, né? Mas nós somos obrigados a fazer. De forma direta, mesmo sendo obrigatório, e principalmente por ser obrigatório, nós como cristãos, nós devemos cumprir lá o nosso papel. E como é que nós podemos votar? Mais uma vez, nós podemos escolher o nosso candidato, ou votar em branco, ou votar nulo. Para votar no candidato, basta botar o número dele na máquina, né? Que a máquina vai computar, aqui na urna, né? Vai computar aquele voto. Caso a pessoa quiser votar em branco, só apertar a tecla branca, apertar confirma e pronto, o voto foi contabilizado como voto em branco. Para anular o voto é só colocar um número inexistente de alguém, né? Só a pessoa coloca lá um número inexistente, vai dar número inexistente, né? Algo dessa natureza, e aperta confirma. Então o voto foi anulado. Então essas são as 3 formas de votar aqui no Brasil. E que, claro, né, para você falta um pouquinho mais, né, que você ainda é muito novinho, é muito novinha, então demora um pouquinho mais. Mas a partir dos 18 anos, mais uma vez, o voto ele é obrigatório. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!